Saudações de acordo ao fuso horário em que esse vídeo vai encontrá-lo. Queridos amados em Cristo Jesus, queria deixar uma mensagem hoje, que acredito que seja dia 31 de junho. Estamos a entrar logo para o mês de julho de 2025. Queria deixar uma curta e breve mensagem antes de eu entrar nos meus aposentos de oração. Ouça com muita atenção. A primeira evidência que vem na cabeça de uma pessoa quando ele é ungido por Deus é que Deus logo vai o exaltar por causa do azeite e a unção que repousa sobre a sua cabeça. Só que para deixar claro e com conhecimento de algo importante, quando Davi foi ungido como rei no meio dos seus irmãos, não só para ser um governador familiar, mas para ser um rei que ia dirigir nações, Davi não foi logo exaltado para o trono, porque a primeira evidência da unção é espiritual, não é física. Porque toda manifestação física é resultado da manifestação espiritual. Não existe uma manifestação física sem que haja primeiro uma manifestação que é espiritual. É por uma das razões que você vê que quando Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E a Bíblia diz que havia treva sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes de uma manifestação física em qualquer área da vida de uma pessoa, a primeira evidência é espiritual. E os primeiros sinais de que uma pessoa é ungido por Deus não são bênçãos, são ataques ou bloqueios ou até mesmo contradições da parte de outras pessoas. Lembra-te quando Davi foi ungido? Depois de ele ser ungido, não subiu ao trono, mas teve que enfrentar o gigante Golias diante de milhares de soldados experientes. Quer dizer que quando a unção de Deus está na tua vida, Deus também te faz lutar como pessoas que são mais experientes do que você. Até quem tem unção consegue vencer batalhas maior do que aqueles que têm a força física. Por isso é que o mundo físico é governado pelo mundo espiritual. Agora, quando você é ungido, a primeira evidência não são bênçãos, são batalhas. Estás a lembrar de Jefté? A Bíblia diz que Jefté era filho de quem? De uma prostituta. Jefté era conhecido que seria alguém que iria liderar os seus irmãos. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu a Jefté? Foi expulso de casa pelos seus irmãos. Davi foi desprezado pelos seus irmãos depois de que tornou-se rei. José, os sonhos que estavam nele eram os sonhos de Deus. A concretização, a interpretação do sonho de Faraó veio de José. Mas quem foi José primeiro, quando Deus já o conhecia? José era o menor dos seus irmãos, era o desprezado entre seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, mas foi depois preso injustamente, mas Deus estava lá a ver todas aquelas coisas acontecer. Isso significa e mostra que nem todas as vezes que você está a passar batalha, Deus não está a ver. Há momento Deus só está lá a observar, a esperar o tempo determinado para te tirar daquela situação. Aprenda a depender do tempo de Deus e a compreender que ser ungido não significa não passar luta. Ser ungido também é passar luta. Ser ungido também é passar dificuldade. Ser ungido também é ser ofendido. Ser ungido também é ser rejeitado. Mas o fim de ser ungido é ser abençoado. Por isso é que Pedro pergunta a Jesus: tudo deixamos e te seguimos, e o que ganhamos? Jesus falou o quê? Não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filhos, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. E depois Jesus fala, com perseguição e tribulação, e no século vindouro, a vida eterna. Então, a bênção não é só carnal.
mas é espiritual, porque a finalidade da comunhão e aliança com Deus não são só coisas terrenas, mas é uma vida com Cristo eternamente. Ouça, amado, não se deixe abalar por causa das lutas que você está a passar. As lutas mostram as evidências de Deus na vida de uma pessoa. Ouça, Jesus Cristo era Deus, é Deus até hoje, foi ungido, mandado na terra, com um mandato de poder, com um mandato de glória, com um mandato de autoridade, mas chamaram-lhe de Belzebu. Várias vezes tentaram lhe apedrejar, várias vezes tentaram lhe matar. Quem permitiu a crucificação de Jesus foi Deus. Quem permitiu e ordenou a morte de Jesus foi Deus. Sabe para quê? Para a salvação. O propósito da vida exige dores. Há dores que vêm para manifestar o propósito. Toda pessoa que Deus tem um propósito para com ele vai enfrentar também lutas, vai enfrentar também dores. Não fique decepcionado quando as dores baterem à tua porta. Não fique decepcionado quando as lutas baterem à tua porta. Antes, glorifica a Deus por ser participante do reino de Deus. Lembra-te, ladrão não roubam casas vazias. Se o diabo está a atacar-te, é porque alguma coisa há dentro de você que se calhar só você que não sabe. Deixo essa mensagem para si, reflita e seja edificado, partilhe e edifique a vida de alguém. Estamos juntos, que Deus vos abençoe.